E olha só, queridos irmãos, nessa noite eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao verso 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar na tela, e vou pedir para você deixar aberta aí a Bíblia nesse capítulo, que a gente vai viajar um pouquinho por ele, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história que a palavra de Deus conta que aconteceu com Davi, que seria o futuro rei de Israel. É uma história relativamente conhecida, mas eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao 13 para começarmos, e depois mais alguns versículos. 1 Samuel 25, 1 diz assim: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi não pôde chorar por Samuel. Davi não pôde ir no sepultamento de Samuel. Todo Israel se juntou para chorar a morte daquele que naquele momento da história era a maior referência espiritual do povo de Deus. Samuel, o último juiz. Samuel, um sacerdote e profeta de Deus, o grande homem de Deus naquele momento da história, ele morreu agora. E ele foi aquele que ungiu Davi, dizendo que Davi seria o futuro rei de Israel. Foi este Samuel que apoiou Davi, foi este Samuel que orientou o jovem Davi algumas vezes que Davi precisou na sua vida. Foi este Samuel, e agora ele morreu. Todo Israel se juntou para pranteá-lo, para chorar, um momento de luto, mas Davi não pôde. Por que Davi não podia ir para o sepultamento de Samuel e ter esse momento de luto? Porque Davi era perseguido por Saul. Davi era perseguido pelo rei Saul. E aí, Davi então, enquanto Israel vai prantear a morte de Samuel, Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Verso 2. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chegou o tempo da tosquia e ele estava lá tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem, verso 3, era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela, a Abigail, era inteligente e bonita, porém Nabal era o que, irmãos? Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia, em tudo. Pensa você, minha senhora, casada com um homem desse, um homem mau e grosseiro em tudo o que fazia, diz a palavra de Deus. E ele era descendente de Caleb, aquele herói da Bíblia, Caleb, aquele homem extraordinário. E aí a gente vê que às vezes o pai, o avô, o bisavô pode ser um grande homem de Deus, mas os seus descendentes às vezes não seguem os bons caminhos de seus pais, o bom caminho do avô. E ele era descendente de Caleb, e ele era um homem mau. Verso 4, quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes, 10 meninos, e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome: como está? Digam para aquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco.
Os seus pastores, Nabal, eles estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, ele pede um favor aqui, pede um ato de generosidade. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram, aqueles 10 rapazes, e falaram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, e depois ficaram esperando. Veja agora o verso 10. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. O que a Bíblia fala que ele era? Ele era um homem educado ou ele era um grosso? Ele era um homem grosseiro, mal educado, né? Aí agora olha a resposta dele, que ele deu aos servos de Davi e para Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Se Davi aí é um bandido, fugitivo, isso que ele está dizendo aqui. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Tudo o que Nabal. Então Davi, verso 13. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Quantos homens, irmãos? Cerca de 400 homens armados até os dentes. 400 homens armados até os dentes seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. E o que Davi pretendia fazer? Diante da resposta grosseira de Nabal. Veja aí, verso 21 e 22 agora. Vou pedir para colocar Samuel 25, verso 21 e 22. Ora, Davi tinha dito, quando eles se armaram até os dentes, aqueles 400 homens, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Ele me pagou o bem com o mal. Vamos ler juntos o verso 22? Que Deus... Vamos lá, vamos ler junto? Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Essa é a leitura da palavra, deixa a Bíblia aberta aí. O que eu quero destacar hoje, aqui a partir desse capítulo da Escritura, quero falar, irmãos, de uma tentação muito perigosa que eu e você somos tentados e temos que lidar na nossa vida. A tentação de acharmos que, às vezes, nós temos o direito de pecar. A tentação de, às vezes, nós acharmos que nós temos, na nossa vida, devido a algumas circunstâncias, a gente tem o direito de agir mal. O direito de responder ao mal com o mal. Esse direito na nossa vida é uma tentação muito perigosa que eu e você temos que lidar, e que Davi, na história que nós lemos aqui, Davi está lidando com essa tentação. História aqui muito conhecida, ou relativamente conhecida, de Davi, Nabal e Abigail, a esposa desse homem chamado Nabal. O texto que nós lemos fala que Davi estava de luto. Davi estava de luto porque quem morreu? Samuel. E ele estava entristecido, e ele não podia se despedir de Samuel, não podia estar ali homenageando aquele que foi
o homem que o ungiu para ser o próximo rei de Israel, aquele profeta de Deus. Ele não podia estar lá, ele tinha que fugir para o deserto por causa das perseguições de Saul. Davi estava de luto, estava entristecido, e nesse contexto da morte de Samuel e do Davi de luto e entristecido, cansado porque tinha que fugir de Saul, chegou o tempo da tosquia das ovelhas. Chegou o tempo, a época do ano, em que as ovelhas agora deveriam ser tosquiadas. É o tempo da colheita, amém, irmãos? É o tempo da gente arrecadar os lucros do trabalho. E aí Davi chega esse momento, e Davi manda esse recado então para Nabal, aquele homem Nabal, que tinha quantas ovelhas? Nós lemos no texto, quantas ovelhas? 3.000 ovelhas. Ia ter lã para todo mundo ou não? Ia ter lã para todo mundo no inverno. 3.000 ovelhas. E Davi manda o recado, diz assim: olha, por favor, dá para a gente aí o que você puder dar para os meus meninos aí, nesse momento em que é um momento aí de colheita. A Bíblia fala que aqui no capítulo 25, que era um momento de festa. O próprio Nabal estava dando uma grande festa, mas uma grande festa, irmãos. Ele estava dando em virtude de ter chegado esse tempo da colheita. E esse capítulo revela uma coisa curiosa, que nos meses anteriores à tosquia das ovelhas, fora Davi e seus homens que generosamente, aí sublinha a palavra generosamente, foram eles, os homens de Davi e os seus homens, que protegeram os rebanhos e os pastores desse homem chamado Nabal. Quando eles levavam as ovelhas para os campos, e eles passavam meses ali, alimentando, engordando as ovelhas, cuidando das ovelhas, alimentando as ovelhas, e esse rebanho enorme, haviam muitos pastores, e fora Davi e os seus homens que generosamente protegeram os rebanhos e os pastores de Nabal. Protegeram do quê? De ladrões. Protegeram do quê? De grupos e bandos de mercenários, saqueadores. Era comum naquela época terem grupos de saqueadores que roubavam os rebanhos, de predadores, de leões, de ursos, de lobos, de chacais. Fora Davi e os seus homens que protegeram os rebanhos e os pastores de Nabal. No verso 7, olha o que diz aí, 1 Samuel 25, verso 7. O recado que Davi manda diz assim: soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, os seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. E aí Nabal responde com grosseria. Um dos servos de Nabal fica sabendo que Nabal respondeu com grosseria aos moços de Davi, e que a coisa ia ficar feia, e aí o moço vai correndo para falar com a patroa. Quem é a patroa? Abigail. E olha o que ele fala nos versos 15 e 16, ele faz uma revelação interessante aqui. 1 Samuel 25, versos 15 e 16, agora é o moço indo falar para Abigail. Ele diz assim: no entanto, falando sobre os homens de Davi, no entanto, aqueles homens, vamos ler a partir do verso 14, para a gente entender. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas o nosso senhor fez o que com os meninos? Pôs eles para correr. No entanto, diz o moço, que era um dos pastores, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do que, irmãos? Em todos os dias do nosso trato com eles.
o nosso trato. Quem procurou Davi e os homens para fazerem um trato e um contrato? Foram os homens, foram os pastores de Nabal. Eles procuraram Davi e os homens de Davi, e eles fizeram um trato. Eles tinham um trato. Nunca sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. Verso 16, olha o que os homens de Davi eram. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Veja que coisa curiosa, irmãos. Os pastores de Nabal procuraram Davi e os homens de Davi quando eles estavam pastoreando, e eles fizeram um trato. E Davi respeitou esse trato. Qual era o trato? A gente vai pastorear aqui, vocês estão aqui perto da gente, vocês podem proteger a gente. E Davi e os homens dele foram como um muro ao redor. Mas mais do que isso, Davi não só protegeu aqueles rebanhos e aqueles pastores, como diz que Davi sustentou e deu provisão para eles. Porque 2 vezes o texto fala que de nada nós sentimos falta, enquanto Davi e os seus homens estavam ao nosso redor e nos protegendo. De nada nós sentimos falta, não sentimos falta de coisa alguma. Ou seja, Davi pegava a água dele, Davi pegava o pão dele, e ele repartia com aqueles pastores. Vocês estão precisando de uma coisa? É assim que Davi fazia. Davi estava protegendo aquele pessoal. Aí ele perguntava assim, quando ele abria lá uma garrafa d'água, ele falava: vocês estão precisando, vocês têm água aí? Vocês querem água? Vocês estão precisando de alguma coisa? E eles protegeram aqueles rebanhos, eles protegeram aqueles pastores de Nabal, e ainda eles ajudaram a cuidar daquele pessoal. E aí, Samuel morreu. É aí que a Bíblia fala, e aí Samuel morreu. E Davi está cansado e está entristecido. E humildemente agora ele tem que fugir para o deserto por causa de Saul. E humildemente agora ele fica sabendo que o Nabal agora chegou o tempo de colher, o tempo da tosquia, daqueles homens, pastores e rebanhos que a gente generosamente nós protegemos e nós ajudamos. E chegou o tempo. E aí Davi manda 10 dos seus rapazes, e a Bíblia fala que são rapazes, não são homens, não são guerreiros, são meninos. Mandou 10 dos seus meninos, 10 moços, jovenzinhos, para ir lá e pedir humildemente um ato generoso de Nabal. Como é que Nabal responde, irmãos? Mas que vou dar o quê? Do meu pão? Lembra que Davi deu do pão dele. Vou dar da minha água? Lembra que Davi não deixou faltar nada para os pastores dele. Vou dar para esse rapaz, que não sei nem quem é, isso é um fugitivo, é ladrão, é pilantra. E quem é esse moço? Quem é esse Davi? E aí ele responde com grosseria, com ofensas, com humilhações, com covardia, porque ele põe os meninos para correr, é o que o texto diz. Nabal, um homem grosseiro. E aí quando Davi fica sabendo disso, irmãos, como é que Davi fica? O sangue subiu para a cabeça. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você sofre uma decepção dessa. Você sofre assim uma rejeição dessa. E aí o sangue sobe para a cabeça, e a palavra de Deus diz que Davi determinou no coração dele responder ao mal com o quê? Com o mal. Ele perdeu a cabeça e ele determina que ele vai responder ao mal com o mal. O moço que está falando com Abigail, olha o que ele diz no verso 17. E agora pense bem, está falando para a patroa dele, e veja o que você pode fazer, Abigail, porque o mal já está determinado contra o Nabal, contra o nosso Senhor, e contra toda a sua casa. O Nabal
seu marido, Abigail, ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Aí os pastores tentaram falar com ele, falaram assim: não, Nabal, ele ajudou a gente, Nabal. Mas há quem possa falar com esse homem? Você conhece gente assim? Que não tem gente que você não dá para falar, o sujeito não ouve. E aí a frase aqui é: o mal já está o quê? Determinado. No verso 22 que nós lemos, Davi determina no coração, dizendo: que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Davi está irado, Davi perdeu a cabeça e determinou no coração responder ao mal com o mal. O que a palavra de Deus quer ensinar para a gente aqui, nessa história, nessa experiência? Ela quer ensinar é que Davi, meus irmãos, quando ele se levanta irado e vai em direção agora com 400 homens armados até os dentes, indo contra a casa de Nabal, Davi não estava indo para fazer justiça, ele estava indo para fazer o mal. Ele não está indo para fazer justiça, ele está indo para fazer uma vingança. E Abigail, a esposa de Nabal, foi um instrumento de Deus para impedir Davi de fazer o mal. Olha, a palavra de Deus aqui muitas vezes diz assim: Davi, você está indo fazer o mal, não faça esse mal. Nabal é maligno, mas não faça esse mal. Abigail falando agora com Davi, porque ela vai ao encontro de Davi com presentes. Ela tenta apaziguar Davi. E ela chega diante de Davi, ela se prostra diante dele e conversa com ele. Olha o que ela diz no verso 28. No verso 28, quando ela encontra Davi, ela fala assim: perdoe a transgressão desta sua serva. Ela chega com humildade, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, a sua casa, Davi. Porque você, Davi, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E olha o que ela diz agora: e que não se ache mal em meu Senhor, que não se ache mal em você, Davi, durante toda a sua vida. A palavra de Deus está dizendo que Davi estava indo para fazer o mal. É claro, quem é que ele queria matar? Ele não queria matar o Nabal. O texto fala que ele queria matar todos os do sexo masculino que viviam na fazenda de Nabal. Ele ia matar gente inocente. Davi estava furioso. Davi perdeu a cabeça. Ele não ia ter uma DR com o Nabal. Ele não ia ter só fazer uma vingança em relação a esse homem grosso, mas ele estava indo determinado a fazer o mal para todos os do sexo masculino, inclusive esse moço que avisou Abigail, inclusive os pastores que eles ajudaram nos campos, um monte de gente boa. Ia sofrer ou não? Ia sofrer. Davi estava indo fazer um ato de loucura, diz a palavra de Deus, e o próprio Davi afirma isso. A Abigail fala no verso 31: então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. Davi, se você continuar nesse caminho, Davi, você vai derramar sangue inocente. Davi, se você continuar nesse caminho, esse caminho não é de justiça, esse caminho é de vingança. Existe uma diferença imensa entre fazer justiça e fazer vingança. E você está indo fazer o mal. E o próprio Davi, e por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando Abigail vem e corrige ele, e fala com ele, veja, ela é uma mulher,
naquela sociedade, a mulher não tinha vez e voto, não tinha voz e voto. Ela é a mulher do inimigo. Mas ele ouve ela? Ouve. Davi tinha esse coração. Quando Davi, ele fazia o mal, ou estava determinado a fazer o mal, mas se ele era corrigido, ele colocava a mão na consciência. Davi tinha essa humildade. E aí chega aquela mulher para corrigir ele. Ele está enlouquecido. Você imagina os 400 milicianos atrás dele ali, armados até os dentes, rangendo os dentes. Mas Davi põe a mão na consciência e fala: é verdade. Louvado seja Deus pela sua vida, Abigail, porque eu estava indo para fazer um mal, e Deus, através de você, me livrou de eu fazer o mal. Veja o verso 33 e 34, agora as palavras de Davi, a resposta de Davi para as palavras de Abigail. Verso 33 e 34, bendita seja a sua prudência, Abigail, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Verso 34, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado, ele ia fazer o mal para ela também, para todo mundo. Se você não tivesse vindo ao meu encontro, se apressado e vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Isso é justiça? Isso é mal. Isso é pecado. A palavra de Deus está dizendo que o Filho de Deus aqui, num determinado momento, por causa de algumas circunstâncias, ele se levantou agora para responder ao mal com o mal. E Davi passou a acreditar e a achar que ele tinha o direito de agir mal. Eu tenho o direito de fazer essa vingança, eu tenho o direito de odiar, eu tenho o direito de me amargurar, eu tenho esse direito e eu vou com tudo contra esse homem agora e não vai ficar pedra sobre pedra. E ele passa a acreditar que ele tinha o direito de fazer o mal, e a palavra de Deus diz que era o mal, e o próprio Davi reconhece. Verso 39, 1 Samuel 25, 39, a parte A do versículo diz assim: quando Davi soube, porque 10 dias depois Nabal morre, 10 dias depois, quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. Graças a Deus, que Deus me livrou do mal que eu queria fazer, e do mal que eu achei que eu tinha o direito de fazer. Irmãos, o que eu quero deixar para nós hoje à noite aqui? Que grande tentação é essa que acontece nas nossas vidas, que aconteceu com Davi e pode acontecer com a gente. A tentação de nós acharmos que em algum momento nós temos o direito de pecar, o direito de desejar o mal, o direito da gente se vingar, o direito da gente odiar, o direito de fazer uma injustiça, o direito de dar uma surtada. Você já teve essa, às vezes você já teve essa ideia: ah, pastor, ninguém é de ferro. Você já viu isso? Pastor, ninguém é de ferro. E de vez em quando a gente tem o direito a dar uma surtada. Amém, irmãos? Não tem. Mas tem, às vezes, essa tentação vem para a gente. Abigail tinha o direito de deixar Davi executar o crime ou não? Se coloca no lugar, irmã, não precisa levantar a mão, não precisa falar nada, fica no teu coração, faz igual Maria, medita no teu coração, mas se coloca no lugar da Abigail. Você é casada com esse Nabal,
Aí você fica sabendo que Davi está vindo. Você ia lá para apaziguar Davi, você ia falar para Davi assim: Davi, a chave está debaixo do tapete. É só entrar e ó, aleluia! Entra, fica do lado da plantinha, a chave. Nabal está lá assistindo televisão. Você pode entrar, Davi, Deus te abençoe. Porque esse homem é horrível. Ela tinha o direito. Mas Abigail age de uma outra maneira. Abigail luta pela vida. E ela vai ao encontro de Davi como instrumento de Deus para que Davi não cometa esse mal e esse pecado que ele está indo cometer, porque ele acha que agora eu tenho o direito de fazer isso porque eu fui bom, eu fiz o bem, eu agi certo, eu fui generoso, esse pessoal tinha um trato comigo e eu nem cobrei o trato, eu não cobrei. Eu só pedi humildemente. Aí esse sujeito me trata com essa humilhação, e a palavra que Davi usa no verso 39 é afronta. Ele me fez essa afronta. Quem esse cara está pensando que é? Galera, se arma aí, e hoje nós vamos acabar com toda essa família e todo mundo ali. Porque eu tenho o direito. Mas nós não temos o direito, irmãos. Deus não nos dá o direito. Nunca, em hipótese alguma, da gente escolher o caminho do mal. Nós não temos esse direito. A gente sabe mais ou menos como é que é. Isso que a Bíblia está ensinando aqui. A gente sabe. Você já fez regime? Levanta a mão aí quem já tentou fazer regime. Já tentou, porque eu não sei, né? Mas já tentou. Só isso. Os outros são tudo mentirosos, né? Né? Já tentou fazer regime, irmão? Aí a gente sabe como é que é isso daí. A gente sabe. O que a Bíblia está dizendo aqui, o princípio? Você imagina assim: estou tentando fazer um regime. É fácil? Não é. Estou lá me esforçando. Faço tudo direitinho. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí chega sexta-feira. Thanks God it's Friday. Sexta-feira. Chega sexta-feira e eu penso assim: rapaz, a semana foi difícil, a vida não está fácil. Já pensou assim? A gente sabe como é que é. Rapaz, essa semana foi difícil. O Nabal deu trabalho. O Nabal deu trabalho. E eu fiz tudo direitinho. Eu tenho o direito de chutar o pau da barraca na sexta ou não? Mas a gente pensa que tem. Não pensa? Não é essa a sensação que a gente tem? A vida não está fácil, está difícil, eu estou triste, estou mal. Fiz tudo direitinho, segunda, terça, quarta. Mas na sexta eu posso dar uma escorregada, amém? Posso ir na padaria e comprar uma caixa daqueles quindins maravilhosos, amarelos, reluzentes, aleluia. Aquela caixa, o quindim me chamando, eu chamando o quindim, porque eu fiz tudo direitinho, porque a vida não está fácil, eu tenho o direito. E a gente faz isso, e a gente sabe como é que é esse truque da nossa mente. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente, muitas vezes na vida, a gente faz isso não é com o quindim, a gente faz com coisa muito mais séria. E a gente cai nessa tentação que está vindo sobre Davi. A tentação de achar que em determinados momentos eu posso sim agir com o mal. Eu posso sim me dar ao luxo, porque eu tenho uma conta bancária de santidade lá sobrando, eu tenho feito tudo certo, a vida inteira eu tenho agido com o bem, tenho sido íntegro, estou cansado, não estou bem, eu posso dar uma surtada. E aí a gente faz.
eu posso tratar o meu cônjuge de um jeito maligno, porque eu não estou bem. Ou, às vezes, a vida não está fácil, eu não estou bem, eu posso cometer um pecado. Ninguém é de ferro, né, pastor? E esse engano vai entrando no nosso coração. E essa ideia que vai tentando Davi aqui, e Davi vai nesse caminho. E nós temos que tomar cuidado. Eu quero encerrar dizendo duas coisas. Encerrar essa mensagem falando duas coisas. A primeira, irmão, tome cuidado, porque Deus não nos dá o direito de nós pecarmos. Deus não nos dá o direito de nós pecarmos. E se nós trilharmos o caminho do agir mal e de responder ao mal com o mal, nas nossas vidas nós teremos que lidar com as consequências. Deus não nos dá o direito. Segunda coisa que eu queria dizer para encerrar: tome cuidado com essa tentação. Sabe por quê? Porque ela sempre volta. Essa tentação da gente achar que eu tenho o direito de pecar, ela sempre volta. Davi foi aqui, a Abigail foi um instrumento de Deus para socorrer Davi e evitar que Davi continuasse nesse caminho mau que ele tinha começado. Ele se arrependeu, ele parou, e ele volta, e ele deixa com que as coisas fiquem na mão do Senhor, e que o Senhor me livre da minha afronta. Eu não vou fazer vingança, não vou fazer o mal. A Davi aqui foi abençoado por Abigail, mas o tempo passa, irmãos. Passam-se os anos, e chega um momento na vida de Davi que essa tentação volta. E aí Davi, lá na frente, já no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 11, Davi começou a achar que tinha o direito de possuir a mulher de um outro homem. Ele achou que ele tinha esse direito. Davi começou a achar que ele tinha o direito de possuir Batseba, a esposa de Urias. Eu tenho esse direito, porque olha quanta coisa boa eu fiz por Israel. O capítulo anterior ao pecado de Davi com Batseba e Urias, os dois capítulos anteriores falam de muitas vitórias de Davi. Os capítulos fazem descrições das vitórias de Davi. Olha quanta coisa boa eu fiz. Olha quanta bênção. Olha como eu sou uma bênção, amém? Eu sou uma bênção. Olha que coisa legal. Quanta vitória. Eu fui instrumento de Deus para abençoar a igreja, abençoar o povo de Israel. Eu sou uma bênção. E eu sou o rei. Poxa, eu tenho o direito a uma escorregada ou não. Poxa, quanta coisa. Só que ali, Davi não tinha mais a Abigail para dizer: Davi, para com essa loucura. E Davi leva essa loucura a cabo. Davi leva essa loucura até o fim. E a palavra de Deus diz que Deus se desagradou muito disso que Davi fez. Davi fez uma loucura enorme. Ele comete a traição com Batseba e ele assassina o marido dela. Que loucura! Esse homem. E tudo isso porque eu tenho o direito. Eu tenho o direito a uma escorregada. E vai perdendo o controle. Eu tenho o direito aqui, e vai perdendo o controle, e a vida e o pecado vai tragando ele, e nós não temos o direito, e as consequências sobre a vida de Davi foram imensas. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo: meu irmão, toma cuidado, porque isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. Às vezes tem horas na vida que a gente começa: porque eu não estou bem, porque eu estou triste, porque Samuel morreu, porque Saul me persegue, porque eu não sei o quê, e eu começo a achar
que eu tenho o direito de fazer coisas que Deus não me dá o direito de fazer, e Deus diz: não, não é esse o caminho, você não pode caminhar por aí, não faça esse mal. E o Senhor não nos dá o direito. O chamado do Senhor para nós, irmãos, é que a gente, em todas as situações, a gente responda ao mal com o bem, a gente responda à morte com a vida, e a gente não cultive o mal no coração. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor, eles virão para cá. Enquanto eles se preparam, queria convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para o Senhor. E talvez você que entrou aqui hoje, você tenha lutado com essas situações na sua vida, em que você diz assim: poxa, eu acho que eu tenho o direito de agir fora do desejo de Deus. Por causa disso, eu tenho o direito de em casa agir assim, eu tenho o direito de no meu casamento agir assado, eu tenho o direito de no trabalho agir de determinadas maneiras, na igreja. Por causa de uma série de coisas, eu começo a achar que eu tenho esse direito. E a palavra de Deus diz: não trilhe esse caminho. E se você tem entrado nesse caminho, se arrependa hoje, como fez Davi, e diga: bendito seja o Senhor, porque Ele me livra de eu fazer o mal que às vezes eu acho que eu tenho o direito de fazer. Ore ao Senhor, peça que o Senhor te liberte, peça que o Senhor te liberte desse caminho. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela palavra que nos instrui o coração e que nos traz discernimentos para a alma, e que o Senhor nos ajude, Senhor, quando estivermos com essa tentação no coração de achar que a gente pode agir de um modo que te desagrada, porque a gente tem esse direito de fazer, porque a gente pode fazer. Senhor, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de nos arrependermos e de trilharmos pelo caminho da vida e deixando, Senhor, nas Tuas mãos a direção das nossas vidas, confiando para as Tuas mãos, Senhor, a direção daquelas coisas que às vezes a gente está sendo tentado a fazer, entregar, esperar e confiar em Ti, e agirmos conforme a vontade do Senhor. Dá-nos, Pai, nas nossas vidas, que possamos caminhar em santidade, tomando decisões de vida, decisões que agradem ao Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e a iluminação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.